Então, bom dia, bom dia. O estudo de hoje vai ser sobre Provérbios 26. Então, a gente vai começar aqui com uma oração, tá? Esse estudo, né, esse provérbio de hoje, ele não tem o esboço ali do autor, então vai mais dos nossos comentários próprios, né? Tentar trazer aqui alguns princípios de sabedoria, né? Enxergar alguns princípios de sabedoria para a nossa vida, para o nosso negócio, né? Para a condução da nossa família, enfim, por conta própria, né? Porque a Bíblia não trouxe aí o esboço do John Maxwell para nós, né? Que é o estudo que a gente vem fazer. Então vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. Te agradeço pela minha vida. Obrigada, Senhor. Hoje eu consegui dirigir com mais segurança, então eu te agradeço. Confesso que eu estava com um pouquinho de medo, mas deu tudo certo. Então, que a cada dia, Senhor, o Senhor possa me abençoar na minha recuperação, para que eu possa já voltar com a minha vida no ritmo que era antes. Eu te agradeço por todo esse processo que passei, porque eu senti a tua mão me guardando, me sustentando e me livrando de todo mal. Pai, fica conosco no dia de hoje. Nos dê o ensinamento necessário para as nossas vidas, Senhor Jesus, através desse capítulo de Provérbios 26. Que nós possamos absorver o máximo que pudermos, Senhor Jesus, do estudo da tua palavra, Senhor, e que consigamos aplicar, Senhor Jesus, em nossas vidas, ó Pai. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê a direção de vida, ó Pai, baseada em Ti, naquilo que o Senhor deseja para nós, ó Pai. É o que eu te peço para o dia de hoje, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai, que recaia as suas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Então, o provérbio hoje, né, que é o 26, ele traz bastante ensinamento em relação à vida do tolo, né? Quando a gente quer dar honra, né, ao tolo. O tolo e a sabedoria não combinam, né? É mais ou menos esse título que a gente pode tirar para esse capítulo, né? E já desde a primeira parte aqui do versículo, desse capítulo, vai falar sobre para que a gente não venha honrar o tolo, né? Porque honrar o tolo é dar poder àquele que está louco para te destruir, né? Então, do 1 ao 9, ele vem, né, trazendo instruções para isso, né? Para que a gente não venha dar honras, né? A pessoa que é tola. E aí teve até um esboço que eu tirei aqui, inclusive da internet. Eu sempre gosto de pesquisar, né? Eu jogo também na internet o assunto que eu quero pesquisar. E aí, às vezes, eu acabo fazendo o esboço de um lado, o esboço de outro, né? Pego a consideração de um pastor aqui, de outro ali. E cadê? Espera aí que eu escrevi, eu coloquei tanta coisa aqui, teve algo que eu queria trazer aqui para gente. Espera aí. Não, não é isso que eu queria falar. Mas, ai, não estou achando a consideração que eu queria trazer. Cadê? Aqui, ó. Né? Um dos esboços, né, que eu peguei tá dizendo assim, ó, que nós não precisamos ser muito inteligentes, né, para conhecer um tolo. Basta observar aqueles que gostam, né, de criticar sempre a vida alheia, apontando para si mesmos como donos, né, da verdade. O fofoqueiro, ele não tem sabedoria algum, pois ele gasta tempo no que ele poderia estar fazendo, né, algum progresso da própria vida dele, do que vigiando ali os passos, né, das outras pessoas. Então, Provérbios faz questão de mostrar o que acontece com quem dá honra, né, aos tolos. E aí eu gostei do esboço aqui desse comentário, porque ele fala assim, né, que o tolo aqui, né, nesse estudo, muitas vezes não é aquela pessoa simplória, a pessoa que não tem muito estudo,
né? Muitas vezes a gente vai se deparar com um tolo que é aquele cara estudado, aquele cara que, sabe, que tem formação secular e tudo mais, né? Que tem o anel de doutor, né? O qual, embora tenha formação secular, não é sábio no que diz respeito à moral, à ética, ao respeito para com Deus e as pessoas, né? E aí me fez refletir algumas pessoas que de fato eu conheço, né? Que realmente são extremamente estudadas e tal, faculdade, né? Culturalmente falando, são muito pessoas muito evoluídas, né? Em suas vidas, nesse sentido. Mas quando se trata, né, das coisas de Deus, das coisas de levar a vida com seriedade e com temor ao Senhor, a gente vê o quanto essas pessoas são tolas, né, em suas vidas. E muitas ainda, algumas dessas que eu conheço, são evangélicas, né, são cristãs. E eu olho e falo, meu Deus do céu, quanta falta de sabedoria, né? Tem tanto conhecimento no mundo, tanto conhecimento e tantas coisas técnicas aí, né? Coisas seculares e tudo, mas quando se diz, né, a questão da sabedoria em si, mas sabedoria até de conduzir a própria vida, né? O quanto a gente vê a pessoa errando, colhendo frutos ruins das suas escolhas, mas não consegue enxergar, mesmo estando dentro da igreja, né? Porque, ai, não sei, às vezes tem gente que vai para a igreja, bom, enfim, não vou falar isso porque eu não quero, não estou aqui para criticar ninguém, né? Mas às vezes acontece isso, né? Da gente ver tantas pessoas indo para a igreja, mas só indo mesmo, né? Vai e não sei o que que aprende, não sei onde que a cabeça tá, né? Quando escuta um sermão, quando está numa escola bíblica, né? Enfim, deixa eu ver teu comentário aqui. É como se fosse fortalecer o tolo, né? Sem darmos honra, é isso? Apoiá-lo como se estivesse no caminho certo. É isso, falta a busca pela palavra. É isso mesmo, Aline, é isso mesmo. Então, do versículo 1 até o 9, ele vai falar, né, essa questão de não honrarmos, né, o tolo. Então, o primeiro versículo já fala assim, ó, como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato, né? Assim está na minha versão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na versão da NVI, que eu gosto bastante. Apesar que elas são bem parecidas, né? A ARA, a NVI e a NVT. Eu vou ver na nova tradução da linguagem de hoje, que é uma tradução até um pouquinho mais atual, né? Que fala assim, ó, elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. Né? Aí o versículo 2 ele já fala: a maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo, né? Então, eu gostei bastante do 2. Para mim, o 2 fez muito sentido, porque somente a gente escuta muitas pessoas, né? Ai, eu não vou falar da minha vida, ai, porque não sei o quê. Tudo tem assim, algum motivo, sei lá. Tem pessoas que são muito assim, né? Muito apegadas a como é que fala a palavra? A pessoa que não, por exemplo, não passa debaixo de uma escada, sabe? Supersticiosa, né? Existem pessoas muito supersticiosas, né? E me trouxe uma grande liberdade ler esse versículo 2, né? Que fala que a maldição ela não cai sobre quem não merece, né? E ela é como um passarinho que voa sem rumo, né? Muitas pessoas podem até lançar palavras de maldição sobre a nossa vida, mas essas palavras vão voar, né, como um passarinho sem rumo, né? Porque aquele que está em Cristo, aquele que busca sabedoria em Deus, aquele que busca viver a sua vida, né, nos caminhos certos, fica tranquila. Você pode passar debaixo de escada, você pode ver gato preto numa sexta-feira 13, que nada vai te acontecer, né? Qualquer pessoa pode pensar, né, qualquer coisa sobre nós, ou até lançar palavras, são palavras que não vão, né, nos atingir. Traz até conforto, sim, traz conforto, né?
ler esse versículo. Então, foi um dos versículos que eu marquei, né? E é um princípio de sabedoria, eu vejo como um princípio de sabedoria, né? A gente saber em quem nós estamos firmados traz esse conforto, né, para as nossas vidas e nos traz liberdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então a gente vai viver de forma mais livre, né? Eu vi que você levantou a mãozinha, você quer comentar ou não? É só digitar mesmo. Tá. Né? E aí o terceiro ele já fala assim que o chicote ele foi feito para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas de quem não tem juízo, né? Acho que na versão na versão Ara fala que a vara para as costas dos insensatos, né? É interessante também aqui esse versículo, porque todos nós, né? Então, assim como o cavalo tem o seu freio, né? O jumento, a vara, o jumento, o freio, né? O chicote para o cavalo, o freio para o jumento, né? E a vara para as costas de quem, né? Ou seja, se você realmente viver uma vida de insensatez, uma vida, né, de tolices, você vai colher todos os resultados disso, né? Não tem jeito. Ó, quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Nossa, achei bem forte também o 4, né? Deixa eu ver na outra. Não respondas ao insensato segundo a sua estutícia, para que não te faças semelhante a ele. Olha, às vezes eu tenho algumas frases aqui, sabe? Enfim, dependendo do que a pessoa me fala, às vezes é tão melhor a gente se calar, né? Se fazer de doido. Eu falo assim, ó, às vezes é tão, gente, eu vou fazer, eu vou me fazer de louca para poder viver melhor, para eu, sabe, para eu não pecar, porque tem pessoas que perdem assim a oportunidade de ter ficado calada, né? Então, o versículo ele fala por si só, né? O 5, responda ao tolo, não, o 6 agora. Quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés. Nossa, aqui trazendo, né, olhando esse versículo, né, a princípio, a primeira vez que eu li ele, eu até me assustei. Falei, nossa, cortar os próprios pés, mas trazendo no contexto, né, de quando Provérbios foi escrito, tudo, não existia, né? Telefone, não existia rede social, não existia nada disso. Então, quando você queria falar com alguém que estava longe de você, você tinha que mandar um mensageiro, né? Mas dependendo de quem era o mensageiro que você ia mandar, aí era melhor nem que mandasse. Porque é melhor cortar os próprios pés do que mandar, porque a pessoa ia acabar chegando lá, né? Distorcendo totalmente todas as palavras que você disse, ia causar um transtorno tão grande que, ó, corta teus pés, né? Ou então, assim, corta tua língua, fica calado, não manda recado nenhum, porque se for para mandar recado por determinadas pessoas, é melhor nem mandar. É melhor que o recado nem seja dado, né? O 7, um provérbio citado por um tolo tem tanto valor. Ah, já falei. O 8, elogiar um tolo é o mesmo que amarrar a pedra no estilingue. Eu achei esse aqui muito interessante, né? E aí, esse daqui, eu gostei muito da explicação lá do Esdras, né? Que é o Vai na Bíblia, que ele fala assim, que esse versículo é a mesma coisa que uma pessoa, quando ela vai dar uma estilingada, né? É como se ela virasse o estilingue ao contrário e ela própria desse uma estilingada, né? Na tua própria cara, né? No teu próprio rosto. Eu falei, nossa, como forte, né? Foi esse versículo aqui também, né? Elogiar um tolo. Ah, então, sabe? E tem muitos que são assim, né? Bajuladores. Você vê que a pessoa não entrega nada na vida, a pessoa não. A vida da pessoa é tolice pura, mas tem muitos bajuladores ali em cima, sabe? Ai, dá até nojo, né? Dá até ranço,
de gente assim. O 9, o tolo citando um provérbio é como o bêbado tentando tirar um espinho na mão. Eu tentei imaginar essa cena, né? O cara lá mal consegue enxergar, né? E ele tentando tirar o espinho, né, da própria mão ali. Meu Deus do céu, eu tentei imaginar essa cena, eu até ri assim sozinha, né, comigo mesma. O 10. O patrão que não controla qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando a todos. E essa aqui, né? Esse aqui vale muito para o nosso negócio, né? Em um primeiro momento, né? Nós como líderes é muito importante, né? Eu vejo assim, eu sempre quando eu vou aconselhar alguma consultora que vem me procurar e que fala, né, a questão, ai, Fê, e aí, em relação ao meu time e tal, eu sempre aconselho, traz todo mundo para dentro, traz, né? Principalmente quando a gente está num período de qualificação, né? Eu sempre dei esse conselho para todas as diretoras que eu formei e tal. Traz todo mundo para dentro, né? Não faça acepção, traga. Depois que você trouxe todo mundo, você está com o teu time ali gordinho, né? Aí sim você vai analisar quem realmente é para o negócio, quem não é para esse negócio, porque muitas vezes a gente vai trazer muita gente para o nosso negócio e muita gente que, de fato, não tem, né? Não deveria estar nesse negócio. Eu sempre falo assim, ó, todo mundo é para Mary Kay, mas Mary Kay, não, peraí. Mary Kay é para todo mundo, mas nem todo mundo é para Mary Kay, né? Eu visualizo assim, se a gente for traçar um perfil de pessoa para vir trabalhar, né, no negócio Mary Kay, eu vejo que esse negócio é para qualquer pessoa, qualquer, não existe um perfil específico de alguém que possa vir desenvolver esse negócio. Qualquer pessoa, né, tem perfil para vir desenvolver esse negócio. Tem um motivo, né? Qualquer pessoa que chegar na nossa frente, a gente vai conseguir alinhar o negócio Mary Kay para a vida daquela pessoa e vai dar certo. Só que nem sempre aquela pessoa está disposta, né, para o negócio. Então, Mary Kay é para todo mundo, mas nem todo mundo vai ser para Mary Kay. E aí, depois que você trouxe todo mundo, teu time já está formado, aí é o momento, né, da separação do joio e do trigo, né? Então a gente precisa separar, né? Todo líder ele precisa separar a tua equipe por blocos, né? Por, sei lá, por categorias, né? Porque vai ter a categoria, por exemplo, dentro da Mary Kay, dentro do teu time, daqueles que querem fazer, que estão dispostos, que querem crescer, que têm o mesmo objetivo do que o seu. Mas vai ter a outra categoria, né, de uma outra categoria de pessoas que só quer vender, né? Só precisam de uma renda extra. E essa renda nem precisa ser muito alta. E tudo certo, né? Não está errado. Está tudo certo com isso. A gente tem que aprender como é que fala? A respeitar, né, o desejo de cada pessoa. E vai ter, né, muitos dentro das categorias que a gente vai separando para que a gente possa dividir melhor, inclusive, o nosso tempo, a nossa dedicação, né, com quem de fato quer, a gente vai encontrar no meio desse time aí, alguns são tolos, né, que são insensatos. A gente vai encontrar. E aí, com esse, a gente tem que ter muita sabedoria também para lidar. Porque um tolo, né, uma pessoa insensata, no meio de um time que quer crescer, pode fazer estrago, né? Pode fazer um grande estrago. Então, a gente tem que ter sabedoria, inclusive, para discernir quem que está sendo insensato, quem que está sendo tolo, né, no meio do teu time. E aí, o 11, o tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. Só caca, né? Voltou para a mesma caca de vida. É bem forte esse, né? Então, pode-se esperar muito de um tolo,
pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é, né? Aqui também é uma outra categoria, né, de pessoas. Existe o tolo e existe aquele, né, que se acha mais sábio do que todo mundo. Ele é o mais inteligente, ele acha que ele não precisa aprender mais, né? Ele já sabe, ele já tem experiência suficiente, entendeu? Ele já criou tudo quanto foi tipo de filho, né? Eu lembro que quando o João era pequenininho, o João me deu muito trabalho, né? Em diversos sentidos, por conta, né, de todo o contexto e tal. E era uma criança muito chorona, era uma criança que tinha muita dificuldade de receber o não, né? Ele ficava irritado por muitas vezes, e eu, por também não ter conhecimento, né, das deficiências também dele, eu não sabia entender ele, e aí vinha as mães de plantão, as supermães, né, aquelas que tinham, nossa, a sabedoria, né, e por isso que hoje, assim, eu procuro tomar muito cuidado, né, em dar o meu palpite, mesmo eu já tendo passado pela experiência da maternidade e tudo, mas em muitos casos eu vejo assim, meu, quem sou eu? Sabe? Eu mal consegui lidar, né, com meu filho de quando pequeno, eu passei por tantas dificuldades, né? Dei tanto murro em ponta de faca, né, na questão porque eu fui uma pessoa muito crítica, né? Mas, assim, eu posso dizer que, assim, eu senti na carne, porque em relação até a minha família, né? Como eu tenho uma diferença grande dos meus dois irmãos, que é o Danilo e o Wellington, né? Que é o caçula, era uma diferença grande de idade, então eu tive que ajudar a minha mãe muito na criação, né? Deles, principalmente deles dois. E minha mãe precisava trabalhar, cuidar dos serviços da casa, minha mãe costurava em casa, tudo. Então, às vezes, ela recebia encomendas grandes, né, de trabalho. Então, ficava muito, né? Teve uma época, um período que ela trabalhou mesmo fora, e eu que cuidava da casa e dos meninos e tal. E eu não tinha sabedoria, né? Que sabedoria que eu tinha, que experiência que eu tinha? Zero. E aí, minha mãe sempre foi muito mais de conversar do que de punir, né? De ser mais carrasca e tal. E, e, e eu ficava, tinha vezes que eu falava para ela: os meninos são assim porque a senhora é mole, porque se a senhora, né, fizesse assim, assim, assado, que eu achava que ela tinha que punir, que ela tinha que colocar de castigo, que ela tinha que chegar do trabalho né? Enfim, ela tinha, né, que dar alguma punição ali para eles em relação ao que eu retratava. Mãe, ó, hoje fulano fez isso, ciclano fez aquilo, ó, eles me deixaram nervosa, eles fizeram isso comigo, né? Enfim, porque querendo ou não, eu estava ali à frente da casa, eu era responsável pela casa, nem fazer comida, limpar a casa, olhar eles, qualquer coisa que acontecesse com eles, a responsabilidade era minha. Então, na minha visão, né? Eu achava que ela tinha que chegar e punir e não sei o que e tal. E minha mãe era muito de conversar, né? Minha mãe, até hoje, ela é muito paciente, ela é muito compreensiva, né? Ela conversa muito, ela orienta muito, né? E eu falava, você é mole, porque você é mole, você vai ver quando tiver meus filhos, que vai ser assim, vai ser assado, escreveu, não leu, o pau comeu, que não sei o que e tal. E quando eu me vi do outro lado, meu Deus, quantas vezes eu pedi perdão a Deus das besteiras que eu falava para minha mãe. Eu até falava para ela, né? Falei, mãe do céu. E ela só fazia assim, ó. É... Ela nem tecia muitos comentários, né? Só fazia, né? Sua vez chegou, agora vai lá, faça tudo que você falou que eu tinha que fazer, né? E assim, e é isso, assim, de fato. Tem vezes que a gente vai precisar entrar com a varinha na educação dos filhos? Vai. Mas não é isso que vai, sabe? Não é o bater, não é o castigar, não é o. E às vezes a gente vai precisar. Hoje o João, já com 14 anos, né? Então, muitas das coisas que às vezes ele vem me pedir, ai, mãe, posso tal coisa, igual agora, hoje ele quer muito ir numa
como é que fala? Numa festa que vai ter aqui no Clube dos Oficiais, né? O clube da polícia, que é aqui pertinho, porque um dos amigos dele do colégio, o pai dele é ex-policial e tal, né? Ex-tenente, sei lá o que o pai do menino é. E aí convidou o João para ir. Ele falou, mãe, então eu vou sair da escola, vou vir em casa, almoço, tomo um banho e vou. E aí eu dei horário, né? Só que 6:30 da tarde eu quero você, porque vai ser a tarde toda. Eu falei, então, chutando muito alto, 7 horas da noite, eu quero você em casa. E aí bateu o pé, porque é muito cedo, que não sei o quê, piriri, parará. Ou às 7, ou nada. Aí ficou bravo comigo, ficou, sabe? Eu estou deixando você ir. Ou às 7, ou nada. Ai, João, um dia você vai me entender. Porque assim, o João, ele só tem tamanho, né? Mas eu falo para ele, eu vivo lembrando ele sobre isso. João, você só tem 14 anos. João, você é uma criança. Se eu quiser levar você no médico, qual é a especialidade médica que eu te levo ainda? Ele fica muito furioso comigo quando eu falo que eu levo ele para o pediatra. Ele fica muito furioso, muito, 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 porque ele já se acha o adulto, né? Falei, calma, meu filho, calma. Você ainda vai para um pediatra. Ele quer morrer comigo. Para tudo se tem seu tempo. Calma, um dia você vai ter os teus filhos. Você vai criar os teus filhos. E na criação dos teus filhos, a ordem é tua. Mas na criação do meu filho, que é você, quem manda sou eu. Ele fica doido comigo, doido. Agora, a partir do 13 até o 16, ele vai retratar, né, o preguiçoso, né? O preguiçoso que se acha sábio aos seus próprios olhos, né? Então, ó, o versículo 13 fala: o preguiçoso, ele fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega, né? Aqui no sentido de leão é por conta também de fato, né, da época que Provérbios foi escrito, né? Então, antigamente, de fato, né, existiam ali muitos animais selvagens e tal, então isso faz sentido. Mas hoje, se a gente for trazer aí para o nosso contexto de hoje, né, o preguiçoso, ele sempre vai arrumar desculpa. Então, a desculpa agora do momento é: está crescendo os casos de Covid. Estão crescendo os casos de Covid. Eu não posso sair para a rua. Ou seja, o preguiçoso, ele sempre vai dar um motivo para que ele continue na preguiça dele, né? Para que ele não saia da zona de conforto dele. No 14, o preguiçoso vira de um lado para o outro na cama. Isso aqui eu lembrei muito do nosso último estudo, né? Que aqui, ó, o preguiçoso, ele vira de um lado para o outro na cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Meu Deus do céu, que vergonha alheia que me deu quando eu li esse, né? Que a gente comentou aqui no nosso último encontro, da questão que às vezes bate preguiça, dá vontade da gente dar uma desculpa, né? Esfarrapada. Olha, eu tenho, sei lá que desculpa, né? Enfim. Não acordei bem. Sei lá, enfim, sendo que você está bem, né? Acho que sim, se de fato não acordei bem, não tô legal, tô com dor, a pior coisa do mundo é a gente fazer as coisas com dor. No teu caso, tá aqui com dor de garganta, estar falando, né? Quando você está com dor de garganta, todo momento a gente está ali engolindo a nossa própria saliva, de fato, isso é muito incômodo, né? É muito desafiador. Mas quantas vezes nos antigos trabalhos que eu tive, eu necessitei trabalhar mesmo com dor, mesmo morrendo de cólica, quando eu era nova, né, antes de ter o João, meu Deus do céu, eu tinha cólicas, eu parar no pronto-socorro. Era só injeção na veia, de fato, que me passava dor. Mas quantas vezes eu trabalhei assim, sem condições de trabalhar, de tanta dor de cólica, sabe? E de eu sair direto do trabalho e direto para o pronto-socorro para tomar uma injeção na veia
porque eu já não estava mais aguentando, sabe? Eu me via assim, ó, a ponto de desmaiar no meio da rua de tanta dor de cólica. Depois que eu ganhei o João, graças a Deus, tudo isso mudou. Nossa, é raro quando eu sinto uma cólica, assim, sabe? Então, mas eu de adolescente, né, de nova, assim, de mais nova, meu Deus do céu, como eu tinha cólicas absurdas, absurdas. Mas mesmo com muita cólica, eu tinha que trabalhar, né? Ou eu trabalhava, ou seria mandada embora. Não tinha desculpa. Eu não podia simplesmente falar, né? E teve uma vez que eu falei para uma chefe minha, fulana, olha, mandei mensagem para ela, fulana, olha, eu acho que eu não vou conseguir trabalhar porque eu tô com muita dor. Não, eu nem lembro direito a resposta dela, mas a resposta dela foi tão grosseira comigo que na hora eu levei um choque, assim, sabe? Quando eu recebi falei, ah, quer saber? Eu vou levantar, eu vou trabalhar, que senão, né? Vou acabar sendo mandada embora. Enfim, eu precisava daquele salário, né? Então me sujeitei, né, a isso. E hoje, né, a gente pode desfrutar dessa liberdade, né? Com o nosso negócio. Ah, não estou muito bem, né? A gente pode, inclusive, até cancelar um atendimento que a gente tem, né? E hoje, né, eu vendo assim, por exemplo, nessa situação que eu estou, né, de pós-operatório e tal. Então, nossa, como eu tive muitas clientes compreensivas, como também, né, quando foi segunda-feira, eu até estava fazendo a drenagem quando eu recebi a mensagem. Eu tinha recebido como é que fala? Uma cliente minha me pediu 2 produtos. E aí eu falei para ela que eu ia enviar via motoboy. Só que o motoboy não conseguiu fazer, né? Porque ele não é motoboy, ele não é, a profissão dele não é essa, ele tem uma outra profissão e ele faz alguns extras como motoboy. E aí ele não conseguiu, só que infelizmente também foi erro meu. Eu esqueci de avisar ela, né, essa minha cliente, que ele não ia poder fazer a entrega dela. Ele ia tentar, mas se ele não conseguisse e tal, e aí de fato ele não conseguiu. E aí, sabe, a correria do dia a dia, que foi bem na sexta-feira que era para ele fazer a entrega, na correria do dia a dia passou, eu esqueci de avisar ela. Aí passou o sábado, passou o domingo, quando foi na segunda, eu estava no meio da minha drenagem aqui, eu lembrei dela. Foi transmissão de pensamento. Eu lembrei dela, ela me chamou. Falei, meu Deus, eu não respondi para cliente, nossa e tal. Mas hoje ele tem que ir, né? Hoje ele tem que levar. E aí eu já tinha mandado mensagem para ele, né? Pedindo para ele passar já em casa, pegar os produtos dela para levar, que é aqui pertinho de casa. Aí na hora que eu abri falei com ele, tudo, descartei o celular assim do lado, fui fazer a drenagem. Quando eu já estava colocando a roupa, eu vi que o celular apitou, que era a mensagem dela, dessa minha cliente. Aí eu olhei, nossa, mas um áudio tão assim, tipo, acabando comigo, né? Porque eu não tinha entregue, porque eu não avisei para ela, porque ela ficou esperando. Eu respirei bem fundo, falei, eu não vou responder agora. Porque a minha vontade, sabe, era de responder, primeiro porque, assim, é uma cliente que sabe que eu estou operada, né? Que eu ainda não estou fazendo entregas, que eu estou só mandando pelo motoboy. Em nenhum momento ela se preocupou, né, em perguntar, Fê, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Porque você ficou de entregar na sexta-feira e não entregou. Ela simplesmente foi assim, nossa, me gravou um áudio. E é uma cliente que, assim, ó, ela compra bem. Então, eu acho que pelo fato dela comprar bem, ela se vê nos direitos, sabe? De eu tenho que ser a primeira a ser atendida. Não, peraí. Hoje eu não sou mais obrigada a escutar desaforo. Não a tratei mal de forma alguma, mas eu decidi que agora quem não quer vender para ela sou eu. Pela forma que ela me tratou, né? Porque ela poderia ter usado de outra forma. E aí eu peguei e pedi desculpas para ela, ó, fulana, desculpas e tal, realmente eu tive o motoboy teve imprevisto, ele não conseguiu te fazer entrega, ele me avisou, já era no final do dia, mas eu estava aqui na correria, né? Porque foi bem na sexta-feira que eu fui no salão cortar o cabelo, foi o dia que eu fui no salão cortar o cabelo, né? E aí precisei que a minha cunhada me levasse, depois ela me deixou na minha mãe porque eu precisava apertar as minhas cintas, já estava tudo folgado as minhas cintas, e eu acabei esperando o Fábio chegar para, né, me pegar na minha mãe para me levar para casa. E aí eu me dispersei do celular, enfim, esqueci dela mesmo. Acontece. Mas ela acabou comigo, tipo assim, sabe? Ai, falou um monte.
E aí eu pedi desculpas, ok, e disse para ela que, ó, tudo certo. Aí ela até comentou, né, no final do áudio dela. Ai, porque eu preciso do produto, né? Então, eu vou comprar na internet. Ela disse que ia comprar na internet. Aí eu escutei o áudio, tudo. Eu tive que escutar umas 3 vezes o áudio. Praticar o exercício, né, da paciência e tal. E aí pedi desculpas para ela no áudio, tudo. Falei que teve imprevisto e tal, isso, aquilo. E que tudo bem. Se para ela comprar na internet nesse momento era o melhor para ela, ok. Então que ela pudesse, né? Mesmo com a sacolinha aqui preparada. Eu, Fernanda, preferi não fazer a venda para ela. E não fiz a venda. Os produtos são aqui. Não fiz a venda. E aí eu disse para ela, ó, na próxima semana, que seria hoje, né? Foi o primeiro dia que eu voltei a dirigir, de fato. Né? Eu fui levar o Fábio ali no metrô. E eu falei para ele, eu preciso, né, voltar ativo, eu preciso já, né? Então, como ele tinha que levantar mais cedo hoje, até mais cedo do que o horário normal dele sair, eu falei, então eu te deixo no metrô para poder ficar com o carro, que eu tenho algumas coisinhas aqui perto, né, para resolver. Então, até eu estava meio insegura, quando foi logo que o relógio despertou, eu quase que eu falei para ele, não, vai você com o carro mesmo, né? Eu estava meio insegura, mas graças a Deus foi tudo certo, fui tranquilinha, assim, devagarzinho, porque eu tô com medo ainda de usar o cinto de segurança, né? Porque o cinto passa bem em cima do peito. Então, aí, com uma mão eu seguro o cinto, com a outra eu vou dirigindo. Mas dependendo do buraco que a gente passa na rua, eu gosto de segurar a barriga também, né? Bem aqui na parte aqui onde é a cesárea, né? O corte da cesárea. Então, eu gosto de dar uma seguradinha aqui, porque pensa, trepida tudo, dependendo do buraco que você pega na rua, ou então até da ondulação da rua, você vai assim, né, dentro do carro. Aí eu, ai meu Deus do céu, então eu não sei se eu seguro o cinto, se eu seguro o volante, ou se eu ponho a mão na barriga, né, seguro os peitos, enfim, uma doideira. E aí, como eu tive que sair muito cedo hoje para poder deixar ele no metrô, eu falei, quer saber, eu vou me encorajar, eu vou. Aí eu, até a princípio, dentro da garagem de casa, eu coloquei o cinto, mas no meio da rua eu tive que tirar, porque ficava roçando aqui, não dava, né? Ou eu segurava uma coisa, eu segurava outra, aí tirei o cinto. Mas fui devagarinho, poucos carros na rua e tal. Enfim. E hoje à tarde, na hora que eu sair, eu vou ver se eu até saio com o João, nem que ele vá puxando assim, né? Segurando o cinto um pouquinho mais folgadinho, ou eu vou ver alguma coisa para prender ali no cinto, para ele poder ir um pouquinho, para não ir tão, sabe, roçando aqui no corpo. Porque dá aflição, incomoda, dói um pouquinho também, né? E aí eu lembrei hoje de manhã dessa cliente, né? Será que eu preciso me sacrificar tanto assim para ir atender essa cliente que é totalmente incompreensiva? Sabe? Porque, assim, ó, se eu escutar o áudio de novo, é capaz de me dar raiva de novo, sabe? De escutar o áudio dela. E é uma cliente, poxa, eu sempre tratei muito bem. Todas as vezes que ela sempre precisou, nunca deixei ela na mão. Inclusive, quantas vezes eu entrego o produto para ela e o cartão dela só vira depois do dia 22. Tem dias que eu entrego os pedidos para ela dia 10, dia 12, espero o cartão dela virar. Depois que o cartão dela virou, eu vou de novo na casa dela, entendeu? Gasto gasolina de novo para poder ir lá, para poder passar o cartão dela depois que o cartão dela virou. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu já fiz esses favores para ela, sabe? E aí, no momento no qual, né, eu me vi impossibilitada de fazer uma entrega para ela não teve a compreensão de entender. Então, assim, será que realmente eu quero essa pessoa como minha cliente? Né? Então, hoje, graças a Deus, eu tenho essa liberdade, né? Antigamente, não. Com cólica, sem cólica, com dor de cabeça, sem dor de cabeça, com qualquer problema que eu tivesse, eu era obrigada a ir trabalhar. Hoje, Mas, assim, eu plantei essa liberdade, né? Hoje eu colho dessa liberdade porque eu plantei. Hoje, com 12 anos de empresa, eu tenho clientes fidelizadas, né? No meu início, eu precisei engolir muito sapo, mas hoje eu posso, inclusive, até escolher quem eu vou atender ou deixar de atender. Hoje, graças a Deus, eu tenho essa liberdade, né? Vamos correr, porque já são, né, quase 8 horas. E aí, do versículo 17 até o 28, né, que é o versículo final, ele vai trazer um esboço que fala, né, que
o engano e a contenda causam estrago e perdição. Cadê? Aqui. Então, o 17 fala assim, né? Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. E eu falei, meu Deus do céu, deixa eu entender mais isso daqui. Como assim, agarrar um cachorro pela orelha, né, que vai passando ali pela rua? Né? E aí depois fui buscar algumas explicações, né, no nosso amigo Google, e aí cheguei, né, acho que foi o Esdras mesmo, acho que foi no dele, né, no estudo dele, que ele comentou que aqui quer dizer assim, ó, existem vários cachorros pela rua. Tenta pegar um pela orelha, assim, né? Tenta pegar um pela orelha. Você pode até pegar um manso, mas você também pode correr o risco de pegar um que vai, né, em você. Então é isso que quer dizer, né? Quem se mete na discussão dos outros, né? Quem coloca o bedelho, né, na vida do outro, é como quem agarra, né, um cachorro pela orelha que passa pela rua. Você pode correr o risco de ser até bem-sucedida no bedelho que você está se metendo, alheio, né? Como, né? Até tem um ditado popular que diz assim: quem fala o que quer, escuta o que não quer. Então, né? Tanto você pode falar o que você pensa e tudo bem, a outra pessoa vai te entender e tal, como você pode falar e acabar escutando aquilo que você não gostaria de escutar, né? Então, cada um no seu quadrado. Claro que se tratando, né, até de vamos dizer assim, agressão, né? Você vê uma pessoa na rua sofrendo uma agressão e tal. Hoje nós somos, inclusive, respaldados pela lei. Inclusive, esses dias eu estava lendo aqui no meu condomínio, colocaram aqui, né, um comunicado que se a gente ouvir, né, discussão, brigas, que a gente tem que sim comunicar, a gente tem que chamar na portaria ou ir lá bater na porta, né, ligar para a polícia, tem que, né, se meter de fato. Eu até achei estranho de ver esse comunicado aqui e tudo, e aí depois eu estava vendo, né, em um podcast que eu estava vendo, que de fato isso se tornou lei, né? Que até aquela questão, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim, né? Se mete sim, porque hoje, inclusive, até se tornou lei isso, né? Que a gente pode e deve, né? Amparar, ajudar a pessoa que está passando por uma situação, né, de agressão, enfim. O 18 com 19, né? Fala assim, ó, quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal, né? Então aqui é aquela pessoa que, não, brincadeira, tipo assim, fala o veneno, destila o teu veneno, brincadeirinha, viu? Ó, não fica chateadinha comigo, brincadeirinha. Cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, né? E até cuidado com quem se brinca. Porque, infelizmente, existem pessoas que gostam de brincar, mas não gostam de receber brincadeiras, né? E eu já tive uma pessoa que, depois de algum tempo que eu fiquei sabendo, que ela passou por um processo, assim, muito complicado de depressão por conta de brincadeiras alheias. Né? Mas ela era uma pessoa que gostava muito de brincar com os outros, né? Ela falava da vida dos outros, ela tecia comentários e tal, isso, aquilo, mas era uma pessoa que não sabia receber os comentários, as brincadeiras e tal, isso, aquilo, né? E aí ela chegou a me dizer que durante algum tempo ela teve que até procurar psicólogo e tudo, buscar terapia, por conta, né, de algumas coisas que ela escutava. Enfim, quem não sabe brincar também não pode brincar, né? O 20. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem mexericos, a briga se acaba. Né? É um versículo até autodidático para nós, né? Então, se a gente não colocar mexerico na vida dos outros, né, palpites desnecessários na vida do outro, a briga vai se acabar, né? A contenda se acaba. Porque sem lenha, o fogo se apaga.
Então é melhor a gente permanecer calado, né? Às vezes tem alguma discussão, alguém levanta algum assunto polêmico, para que a gente não coloque mais fogo, mais lenha, né, nesse fogo para que ele cresça. Ah, vamos ficar calado. Ah, tá, fulano falou, deixa ele falar. Quem tem boca fala o que quer mesmo. Enfim, né? Quantas vezes eu já consegui trabalhar isso em mim? Porque antigamente eu falava, opa, não levo desaforo para casa. Falou de mim, vai ter que escutar. Hoje, eu tô mais naquela, sabe? A gente vai amadurecendo da vida e a gente vai vendo assim, ai, cara, quer falar? A pessoa falou porque ela tem boca, gente, sabe? Deixa a pessoa falar, ela vai ser presa pela própria armadilha daquilo que ela fala. Então, sabe, vou ficar me defendendo, ah, fala! Se ela falou porque ela tem boca, glória a Deus por isso, ela tem boca, ela tem língua, entendeu? Amém, mas ela que depois aguente as consequências, né? Porque eu sempre digo assim, ó, nada melhor do que o tempo. Nada melhor do que o tempo. O tempo vai mostrar tudo. Inclusive, esses dias eu assisti o podcast da Karina Bach com a... Meu nome dela, gente, é uma pastora. Eu até anotei porque eu quis... Ela tinha um programa diário que ela fazia nas redes sociais e eu quis buscar. Como é o nome dela, gente? Eu anotei aqui. Nossa, essa pastora, ela passou por uns perrengues. Ah, Bianca Toledo. Bianca Toledo. Nossa, ela passou por uns perrengues assim feios, sabe? Inclusive em questão conjugal, né? Ela teve um primeiro casamento falido, enfim, o segundo casamento foi pior ainda, e o segundo casamento ainda foi para a imprensa, porque o cara começou a levantar vários falsos testemunhos contra ela, tal, isso, aquilo, né? E ela só ia para a imprensa para se defender. E aí hoje, né? Tudo aquilo que ela se defendia, hoje o tempo mostrou quem de fato era o cara, né? Porque o cara foi para as redes sociais falando dela, falando mal dela, procurou a imprensa, porque ela era uma pessoa muito conhecida no meio evangélico, né? Cantora e tudo mais. E ela já vinha de uma família de posses, uma família bem sucedida financeiramente, tudo. E ele, nossa, ele acabou com a vida dela, acabou assim, levantou vários. E na época eu lembro disso, né? Eu conheci ela nessa época, porque ela aparecia em vários programas da tarde, né? E tal, isso, aquilo. Ah, porque ex-marido de fulana diz que ela é, né, assim, assim, assado. Aí ela ia para a imprensa para se desculpar, né? E aí hoje tudo que ele falava dela, né, caiu por terra, né? E tudo que ela se autodefendia e que ela falava, né? Porque o cara ele era homossexual e aí ela, porque o cara acabou até molestando o filho dela, tudo, né? Enfim, ele começou a levantar vários falsos testemunhos, e todos os falsos testemunhos que ele falava dela, hoje, caiu por terra, né? Hoje, o tempo mostrou, de fato, quem era o cara, né? Então, será que valia a pena ela ter ido, né? Será que valeu a pena ela ter ido para as redes sociais na época, ir para a imprensa na época para se autodefender? Né? Talvez ela teria se desgastado menos, né? Talvez ela teria sofrido menos, né? Nesse processo aí de separação e tal, isso, aquilo, se ela tivesse tratado mais intimamente todo o assunto, né? Mesmo o cara levando para as mídias, será que valeu a pena todo esse esforço dela ter que ir para a imprensa, se retratar? Olha, gente, não é bem assim o que ele está falando e tal. Talvez se ela não tivesse feito, a verdade, ela veio à tona. Porque a verdade, ela sempre vai prevalecer, ela sempre vai vir à tona. Então, às vezes, a gente passa por situações e que a gente quer ficar se explicando, se explicando, se explicando, se explicando. Será que vale a pena tanta explicação assim? Deixa as pessoas pensarem o que elas quiserem pensar, né? E, de fato, quem é teu amigo vai saber que você está realmente dizendo a verdade, né? E aquela pessoa que duvidou dela na época, né? Hoje está vendo, hoje vê, né, o quanto ela estava correta, né? Então, será que as pessoas que na época duvidaram dela, questionaram, né, muitas das coisas que ela falava, será que eram amigos de verdade? Então, aí se prova, né? É o momento que se prova, de fato, quem realmente está conosco, né? Quem realmente acredita no teu caráter, né? Então, eu sempre digo isso, assim, mas será? Às vezes, até assim, por eu já ter 18 anos de casada, já fiz parte do Ministério de Casais da antiga igreja,
Então, às vezes, eu tenho casais que procuram, né, a gente para ter um aconselhamento, enfim, para buscar ali algum aconselhamento e tal. E aí, às vezes, sempre é a esposa que acaba me procurando, né? E aí eu escuto tudo que ela tem para falar. Escuto. Quando é um assunto que eu posso discutir com o Fábio, eu discuto com ele, né? Mas eu sempre falo assim, ó, tá, essa foi a versão dela, agora eu gostaria de escutar a versão dele. Porque toda situação, né, todo problema tem 3 fases, né? 3 verdades. A verdade de quem está contando, a verdade do outro, né? E a verdade de fato, né? O que é verdade, né? De quem enxerga, quem está fora do problema, sempre vai enxergar dessa forma aqui, né? Quem está fora, porque a pessoa que está fora do problema, ela consegue ver, tá, tudo bem, eu entendo, ó, tipo assim, né? Eu tento ser o mais neutra possível, né? Quando vem me procurar, quando vem pedir algum aconselhamento e tal, eu sempre procuro assim, já teve vezes da pessoa me procurar e eu falar assim, ó, eu não sei nem o que te falar agora, né? Mas vamos orar, sabe? Porque às vezes a situação ela é tão delicada e a pessoa ela enxerga de uma determinada forma, e é tão delicado eu dar a minha opinião, porque eu estou enxergando de outra forma, que eu sei que vai causar conflito, que naquele momento, porque ela está tão dentro do problema dela, que naquele momento, qualquer coisa que eu vier falar, a pessoa vai ficar chateada comigo, ela não vai entender, ela, sabe, ela vai se sentir até mais culpada ainda, ou ela vai se sentir ofendida, enfim, né? Porque eu prefiro falar assim, eu não sei nem o que te dizer nesse momento, mas vamos orar, vamos buscar o direcionamento de Deus. Deus vai te mostrar, né, se realmente você está certa, se é essa atitude que você realmente tem que tomar, se de repente não é melhor, né? Enfim, então vamos orar. Então, na maioria dos casos, essa é a resposta que eu sempre gosto de dar. E eu acho que é a resposta correta mesmo, né? Não que eu esteja me omitindo, mas às vezes também eu posso estar enxergando a situação, mesmo eu estando de fora, com a minha bagagem. Será que é essa bagagem que Deus deseja? Né? A minha bagagem? Ou é a pessoa que deve, de fato, buscar direcionamento em Deus? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, até o Fábio também me diz, porque fulano me procurou, dizendo que brigou com ciclana, e que aconteceu isso, que aconteceu aquilo outro. E aí eu sempre pergunto para ele, tal, e o que você falou? Aí, não, eu não falei nada, não sei o quê, não falei nada, mas você acha que eu devo falar? Eu falei, Fábio, põe em oração, né? Fala para essa pessoa ajoelhar, pôr o joelhinho dela no chão, orar e pedir direcionamento de Deus. Né? Porque assim, você tem a sua bagagem, eu tenho a minha bagagem. Às vezes até eu e o Fábio aqui a gente discute sobre a vida do outro, e o Fábio tem um pensamento, eu tenho outro pensamento, eu tenho uma lógica, o Fábio tem outra lógica. Então assim, é muito complicado você trazer a tua bagagem em relação à vida do outro, né? Então nada do que melhor, fulano, busque Deus. Deus vai te responder. Deus sempre responde. Deus responde através de outras pessoas, Deus responde através de um versículo, Deus responde através. Muitas vezes, eu, quando estou muito angustiada, quantas vezes eu recebi resposta de Deus através de louvores, sabe? De eu estar ali com o meu coração apertado, de eu estar, meu Deus do céu, e agora o que eu faço, tal, isso, aquilo. E eu começar a colocar louvores, e Deus falar comigo assim, ó, muito, muito. Meu Deus do céu, sabe? Eu recebi resposta de Deus através de louvores. Já teve quantas vezes eu colocar uma playlist específica, né? Eu tenho uma playlist, eu coloco ali naquela playlist lá no Spotify. Do nada, sai daquela playlist. Entra numa playlist, eu ainda tenho músicas da minha playlist para continuar tocando. E sai da minha playlist e já entrou em outras, sabe? Era Deus querendo me dar uma resposta específica. Enfim. Então é isso, 8h07, né? Uma horinha aqui deu do blá, 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 né?
Obrigada pela tua companhia, Aline. Se não fosse por você, o capítulo de hoje talvez não teria acontecido, né? Às vezes eu me paro e tento pensar assim, tá, no dia que eu abrir o Zoom e não tiver ninguém, e aí? Qual vai ser a minha atitude? Eu espero não precisar passar por isso, né? Mas será que eu fecho ou que eu fico falando aqui para mim mesma para deixar gravada e um dia alguém, né, entrar ali no YouTube e escutar essa palavra, né? Desafiador isso. Mas, né, que Deus esteja conosco, que Ele esteja nos abençoando. Então, próxima segunda vai ser o estudo do capítulo 27, né? Enfim, vamos continuar buscando, né, direcionamento de Deus, para ver se a gente vai continuar dando seguimento aqui ao projeto, né? Se a gente continua nesse horário, ou se eu volto para o horário das 5h20, né? Vamos buscar direcionamento em Deus, né? Se a gente continua, se a gente não continua, tá bom? Beijo ali, não, Te amo. Tchau, tchau.